Bom dia, vamos começar mais uma live, dando continuidade ao Evangelho de João. Nós vamos hoje ler o capítulo 5. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor esteja presente na vida de cada um. Eu tenho feito a minha live por aqui porque eu não estou conseguindo fazer através do YouTube. Mas eu gosto mais de fazer por aqui também. Então, deem um pulinho lá, eu vou deixar nos meus stories, né, o link lá do YouTube. Não deixem de assistir por lá, não, porque vocês assistindo por lá, e vocês curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, vocês dizem para o YouTube que o conteúdo é relevante. E o YouTube entende que deve mandar esse conteúdo para outras pessoas. Então, por favor, para honrar o Senhor, porque tudo por Ele, tudo para Ele, dê um pulinho lá, curte, comenta, compartilha, para que esse conteúdo permaneça no canal, para que a gente alcance mais vidas, mais pessoas para Jesus. É esse o meu pedido, em nome de Jesus, não para Marta, mas para o Senhor. Tá bom? É o que Ele pede, e de pregar o Evangelho a todas as nações. Isso eu estou fazendo, você pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Glória a Deus, porque nós temos esse canal da internet, esse veículo que é poderoso, que nos ajuda, se soubermos usar com sabedoria, com discernimento, essa ferramenta nos ajuda muito. Então, vamos fazer o que Jesus pediu, levar o Evangelho a toda a nação, a todo mundo. Vamos ser a grande comissão, né? A grande comissão, levar a palavra de Deus para aqueles que estão sedentos, para aqueles que têm sede de ouvir. Amém? Então vamos orar para dar início à nossa live. Pai querido, Pai de amor, graça te dou, Senhor, por mais um dia de vida, um dia especial, um dia personalizado, um dia único que o Senhor preparou para mim, para o meu irmão, para minha irmã. Gratidão, Senhor, gratidão por esse dia. Gratidão porque aqui estamos, vivos, acessando a internet, podendo levar a sua palavra, Pai. Obrigada, Paizinho. Agora eu te peço, Pai, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento para que recebamos essa palavra do Evangelho, que é o capítulo de João, esse capítulo 5. Nos ajude, Senhor, a ter discernimento e entendimento sobre a palavra. Eu agradeço, Senhor, porque sei que a minha oração chegou até Ti. Eu oro em nome de Jesus, coloco os Teus anjos, o Teu Santo Espírito, neste ambiente, que tudo que for falado seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, então. Vamos lá. Vamos começar a leitura do Evangelho de João, versículo 1. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. O que a gente entende aqui? O Evangelho, no capítulo 5, começa falando que Jesus vai para Jerusalém, para um lugar perto de uma das portas da cidade. E lá haviam tanques. Esses tanques eram como piscinas. E o nome era Betesda,
O nome desse tanque era Betesda, que significa casa de misericórdia. Continuando, verso 3. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eles acreditavam, gente, que a água ela se movia através dos anjos. Isso é uma lenda. Ali naquele lugar havia cheiro de morte, de tanta gente que havia ali, tanta gente que havia ali doente, muita gente, enfermos demais, cegos, coxos, paralíticos. Então, assim, ali naquele lugar, eles acreditavam que a água se movia por conta dos anjos que iam lá e moviam a água, mas isso é uma lenda. Então, continuando aqui no verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, gente. 38 anos, um homem doente, um homem enfermo. Imagina isso. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? Óbvio, né, gente? Se a gente está doente há mais de 30 anos, há mais de 5, eu tô com um problema no meu pé que eu estou paralisada, eu não consigo andar direito, é muita dor. Eu tô com esse problema tem um ano. Imagina uma pessoa cheio de chagas, cheio de feridas no corpo, sem poder andar, paralítico, há 38 anos doente, e Jesus pergunta a ele: Você quer ser curado? Olha a pergunta que Jesus faz. E o enfermo responde. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse. Olha o que ele diz para Jesus, né? Ele tenta entrar na água, mas ele não consegue andar. E ele não consegue ninguém que o coloque dentro do tanque, quando a água está se movimentando. Então ele não consegue nunca entrar. E ele fala isso para Jesus. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Olha, gente, Jesus curou esse homem no sábado, exatamente no sábado. Jesus, ele provocava os religiosos, ele provocava o sistema, porque o sistema, gente, escraviza as pessoas. A religiosidade escraviza as pessoas. E Jesus tinha essa autoridade e esse poder de confrontar esses religiosos, de provocar esses religiosos. Então, ele curou esse paralítico no sábado. E ele diz assim: olha, os judeus disseram, por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Olha só, as pessoas religiosas, aqueles que estavam acostumados, né, com as regras, eles estavam dizendo ali para o doente: Jesus mandou ele pegar o seu leito, pegue o seu leito e ande. E as pessoas dizendo para esse homem: você não tem permissão para carregar o seu leito. Hoje é sábado. Ao que o homem, ao que ele lhe respondeu. Então, eles amavam
essas pessoas que falaram para esse homem, você não tem, é sábado e neste dia não tem permissão para carregar seu leito. Então a gente entende aqui que eles amavam mais as leis, eles amavam mais as tradições do que as pessoas, do que gente, do que ser humano. É isso que a gente vê, eles se preocupavam mais em obedecer às leis, eles se preocupavam mais com as suas regras do que com pessoas, com gente. Continuando, verso 11. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Quem é esse homem? Estão perguntando para o homem que foi curado, que mandou ele pegar o leito e andar. Muitas pessoas, elas são tocadas pelo poder de Deus, mas não conhecem. Muitas pessoas são curadas, são restauradas, vão para a igreja, aceitam Jesus, sentem o poder de Deus, mas não conhecem. Isso acontece com a gente, isso acontece nas nossas igrejas. Tem muita gente que conhece a Deus, e eu entendo, gente, que conhecer a Deus não é ter informações sobre Ele. Conhecer a Deus não é ter informação sobre Ele. Conhecer a Deus é ser com Ele, é estar com Ele, é viver para Ele, é viver com Ele, é obedecer a Ele. Então, é um pacto de aliança e intimidade, é um pacto de aliança e intimidade com Deus. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, grave isso, gente. Conhecer a Deus não é ter informação dele. Não é isso. Conhecer a Deus é ser com Ele, é estar com Ele, é obedecer a Ele, é fazer um pacto de aliança, e ter intimidade com Ele. Isso é conhecer a Deus. Continuando no verso 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Olha isso. O paralítico foi curado, Jesus mandou ele levantar e andar. Ele foi curado, mas ele não conhecia Deus, porque ele não soube dar informações sobre Jesus às pessoas que lhe perguntavam. Então, muita gente só quer ter a cura, quer usar o Senhor, quer os milagres de Deus, mas não quer renunciar à sua própria vida para estar com o Senhor. Continuando no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. E aí, o que a gente vê aqui, quando Jesus encontrou esse homem no templo e disse, olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Ali, ele começou a conhecer o Senhor Jesus, ali naquele momento. E quando Jesus diz aqui no verso, eu vou continuar lendo no verso 15, no verso 16, né? E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também diziam que Deus era seu próprio pai,
fazendo igual a Deus. Gente, quando Jesus diz, meu Pai, ele diz, eu sou da mesma linhagem, eu sou da mesma natureza de Deus. Ele está dizendo isso. Meu Pai, olha aqui, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele é da mesma natureza que Deus. Então, quando ele diz meu Pai, ele diz eu sou da mesma natureza de Deus. Quando nascemos de novo, o Deus Espírito habita em nós. Então, quando nascemos de novo, o próprio Deus habita em mim, habita em você. Então, nós temos autoridade para dizer, o meu Pai, Deus é nosso Pai. Amém, gente? Quando nascemos de novo, o Deus Espírito habita em nós. O próprio Espírito Santo, Deus, o próprio Deus habita nas nossas vidas. Jesus, ele não vem para salvar somente a humanidade, gente. Jesus, ele vem para salvar toda a criação. Ele vem para salvar o mundo, todas as nações. Ele não fala que vai salvar só a humanidade. Ele quer salvar o mundo. Ele quer salvar todas as nações. O verso 19 continua dizendo assim, então Jesus lhes disse, em verdade, esse versículo para mim é tremendo, gente. Em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que ele fizer, o filho também faz. Esse versículo falou muito ao meu coração. Eu entendo que Jesus, ele não tinha padrão de funcionamento, ele não tinha regra, ele não tinha. Jesus, ele não se movia por demanda, ele não se movia por quantidade de pessoas. Você vê tantos doentes, tantos enfermos naquele poço, naquele tanque lá de Betesda, e ele curou um. Então Jesus, ele não tem padrão de funcionamento. Ele não tem. Jesus, ele tem padrão, ele não se move por demanda, por quantidade de pessoas, ele se move por propósito, ele se movia por propósito, ele não se movia por pressão. Olha, você tem que ir lá curar aquela pessoa que está doente. Lembra lá de Lázaro, que ficou doente, mandaram um recado para Jesus, que Lázaro estava muito enfermo, que ele tinha que ir lá. Ele levou 3 ou 4 dias para chegar onde Lázaro estava e Lázaro já tinha morrido. Por que ele demorou? Porque ali ele tinha um propósito. Então, ele não é movido por pressão. Jesus não é movido nem por demanda, nem por pressão. Jesus é movido por propósito. Ele não tem padrão de funcionamento. Entendeu, gente? Ele é movido por propósito. E aqui a gente entende que o filho não faz nada para Deus. Ele não faz nada para Deus. Ele se envolve com o que o pai está fazendo. É isso que eu entendo. Ele não faz nada para Deus. Ele se envolve com o que Deus está fazendo. E aí eu entendi, gente, é muito forte isso, que Deus, ele não se agrada com o que eu faço para ele. Deus não precisa de nada que eu venha fazer para ele, porque ele tem tudo. Ele não precisa nem de mim, nem de você. Ele não se agrada que você faça as coisas no automático para ele, para mostrar para outras pessoas. Ele não se agrada.
Deus, ele só se agrada quando eu me envolvo com aquilo que ele está fazendo. Ele se agrada quando eu me envolvo com aquilo que ele está fazendo. Entende? Eu não preciso sair por aí fazendo as coisas e dizendo que eu estou fazendo para Jesus. Olha, eu estou indo ali porque eu estou fazendo tudo por Jesus, é tudo para Ele. Olha, eu estou... Não, gente. Não, eu entendi que a gente não precisa mostrar nada para ninguém, nem para Jesus, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso entendimento. Então guardem isso no coração e na mente de vocês. Jesus não se agrada daquilo que eu faço para Ele. Deus, Ele só se agrada quando eu me envolvo com aquilo que Ele está fazendo. Guarda isso. Ele só se agrada quando eu me envolvo com aquilo que Ele está fazendo. Precisamos, gente, precisamos aprender o que Deus tem para gente, pedindo a Ele direção e não fazer o que queremos, e depois falar com Ele. Orarmos antes e não depois que decidimos alguma coisa em nossa vida. Aqui no verso 20, isso é importante, gente, porque eu vejo que eu errei muito em relação a isso. Eu fazia as coisas, tomava as minhas decisões e depois eu orava a Deus pedindo que Ele me ajudasse, que Ele me abençoasse naquilo que eu fiz. Gente, se Jesus resolver, você faz vamos dar um exemplo, você resolve fazer uma faculdade, passa no vestibular, começa a faculdade de nutrição. Depois que você se matricula, começa a faculdade, você vai orar e pedir a Jesus que te ajude nessa sua caminhada. Mas do nada Jesus te tira dali, que não é o que Jesus quer. Então, antes de escolhermos algum caminho a trilhar, alguma decisão a tomar, precisamos ter uma conversa com Ele, precisamos estar com Ele, na presença dEle, para que Ele nos oriente. Precisamos estar em oração antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude que possamos vir a tomar. Sem a direção dEle, a gente tem que entender que vai dar ruim. Se a gente toma alguma decisão, isso é fato, gente, alguma decisão na nossa vida, sem que a orientação dEle, pode ter certeza que vai dar ruim. E aí, continuando. Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. O Pai, ele tem prazer de se revelar. Ele tem prazer de mostrar para a gente o que ele está fazendo. Ele tem prazer. E, gente, a oração é o lugar que Deus revela o que Ele está fazendo. É na oração, é quando estamos em oração, que Ele se revela a nós. Que Ele se revela, que Ele revela o que Ele está fazendo. Orar é um trabalho, orar é trabalhar. Precisamos orar mais. Versículo 21. Assim também, como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, gente, se eu sei que o Pai quer fazer, se eu sei o que Ele quer, o que Ele deseja, eu vou me envolver com as coisas que Ele quer.
Eu vou me envolver com as coisas dele. É só você raciocinar o que está dizendo aqui. O Pai, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem crê. Então, gente, se eu sei o que o Pai quer fazer, eu me envolvo com as coisas do Pai. Entenderam? É isso. Vamos lá, verso 22. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Presta atenção agora, porque Jesus passa a ser juiz. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus agora ele vem como juiz. Jesus é aquele que concede vida e julga os homens. Jesus nos salvou da ira de Deus. Vamos ler lá em Romanos 5:9. Romanos 5:9. Então está lá aqui, ó, gente. Estava querendo achar o capítulo. Estou querendo achar o capítulo, mas não estou conseguindo. Romanos, já estou achando, gente. Achei. Romanos 5:9. Então, olha só, gente. Jesus como juiz. Então, isso tem lá no capítulo 5, versículo 9 de Romanos. Olha isso, olha o que diz. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Então, cadê, gente? Então, Jesus nos salva da ira de Deus. É isso que nós aprendemos. Vamos lá para o verso 23. Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vida eterna, gente. Vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho. Essa é a vida eterna. E tem lá também uma referência, lá em Apocalipse 26. Existe uma referência sobre esse versículo. Apocalipse 26. Bem-aventurado santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Olha que tremendo isso, gente. Que tremendo. Então, a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho. Jesus,
Jesus vem para dar vida. A função de Jesus é julgar, salvar e entregar e condenar. Então, a função de Jesus é julgar, salvar e entregar a ira e condenar. Por exemplo, lá no versículo, aqui no versículo 25, como nós lemos, olha, em verdade digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Então aqui, ele primeiro no 24, ele diz, em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Então Jesus veio para dar vida eterna, mas ele também veio para julgar, e também veio para condenar. Então aqui ele diz no verso 24, verso 25, aí continuando, em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, lá em Daniel, olha, vamos ver aqui. Lá em Daniel, Daniel 9, verso 9, olha o que diz, que é exatamente o que está nesse versículo. Versículo 28 e 29. Daniel 9, 9. Diz assim, olha. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele. Então, nós nos rebelamos contra Ele, Ele pode nos salvar, Ele pode nos julgar e Ele pode nos condenar. Aí lá no verso 28 e 29, vamos ler lá o que diz em Apocalipse 20, verso 5. Olha o que diz. Olha, é forte. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E lá no 13 e 15 também fala sobre isso. Olha aqui. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Gente, é muito forte. É muito forte. Dá medo, né? Isso nos dá medo. É o temor. A gente precisa ter uma vida com o Senhor. Olha em 1 Coríntios, capítulo 15,
verso 51, olha o que diz. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, todos que morreram, todos que estão no túmulo terão um corpo glorificado. Agora prestem atenção. Jesus, ele vai ressuscitar a todos, sem exceção. Todos que morreram serão ressuscitados. Uns vão ressuscitar com corpos glorificados e outros vão ressuscitar para ser julgado e será lançado vivo no lago de fogo. É isso que vai acontecer com aquele que não aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador em suas vidas. Ele glorifica a todos nós, os nossos corpos serão julgados, todos, sem exceção. Aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus. Nós iremos sim a julgamento, porque as obras para receber o galardão, então ele vai julgar as nossas obras, mas prestem bem atenção, independente da sua obra, independente do que você faça, a obra ela é julgada para que você tenha um galardão, mas a sua salvação é garantida, porque você foi salva pela graça, você foi salvo pela graça de Deus, pela misericórdia dele, pelo amor dele. Lembra lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, não caia lá na condenação, não vá queimar no lago de fogo, porque, gente, aqueles que não aceitam Jesus, é duro falar isso, mas aqueles que não aceitam o Senhor como único e suficiente Salvador, eles morrem, terão seu corpo glorificado, irão para julgamento, mas irão queimar no fogo, no lago de fogo, enxofre, vivos, será uma dor eterna. Como nós salvos teremos uma vida eterna, aquele que acha que ele não precisa ser salvo pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo amor dele, que ele é autossuficiente, eu sou bonzinho, eu ajudo o orfanato tal, eu ajudo aqueles que são drogados, eu ajudo na igreja, eu estou em todos os grupos, eu estou em todas as reuniões, eu estou ali firme e forte, mas não conhece a Jesus, mas não tem uma vida com Jesus, não recebeu verdadeiramente o Pai. Precisamos ter essa intimidade. Você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas Ele nos deu a salvação pela sua graça. Então, não fique confiante naquilo que você faz, porque independente da sua obra, se você não tiver aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador em sua vida, se você não crê, não confiar verdadeiramente no Senhor, você não será salvo, você não está salvo e você será condenado. Isso é muito forte, gente. Então aceite a Jesus, deixe aí no seu comentário, eu quero aceitar Jesus, entre em contato comigo, procura uma igreja mais próxima da sua casa, mais aquela cristocêntrica, aquela que
revela a palavra de Deus, aquela que faz da palavra uma âncora, que é a direção da igreja, é a palavra. Procura a igreja, entrega a sua vida, procura um pastor, procura uma igreja séria, uma igreja cristocêntrica, tá bom? Porque é sério, gente, é muito forte quando Jesus diz que ele vem para ressuscitar a todos, mas ele também vai condenar muitos. E aí tem esse versículo que eu acabei de falar para vocês, né? João 3,16. O Senhor, Ele te dá vida. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Continuando no verso 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que ele enviou. Entendeu, gente? Foi o que eu falei. Ele não vem para fazer a minha ou a sua vontade. Jesus, ele não veio para isso. Jesus, ele veio para nos colocar o Evangelho em nossas mãos. Jesus, ele quer que nós façamos a vontade dele, que nós preguemos o Evangelho dele, que nós sejamos discípulos dele, vivendo em justiça e em santidade. É isso que Jesus quer. Ide, pregai o Evangelho a todas as nações. É isso que ele fala. A ordem dele é essa. Então, ele não vem para fazer a nossa vontade. E sim, nós é que temos que fazer a vontade dele. Como? Vivendo em justiça, em obediência e em santidade. Levando o Evangelho a todas as nações. Sendo discípulo deles. Verso 31. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Aqui ele fala de João Batista. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Gente, é muito forte o que Jesus está dizendo, né? Então ele nos diz aqui que precisamos conhecer Jesus em sua intimidade. Precisamos ser testemunha da verdade. E essa verdade, gente, é uma pessoa, é o próprio Jesus. Não diz na palavra, eu sou a verdade e a vida. É Ele. Essa verdade é uma pessoa. Então nós precisamos conhecer Jesus em sua intimidade. Precisamos ser testemunhas de Jesus, testemunha da verdade, que é Jesus, que é uma pessoa. Seja uma lâmpada como João foi, seja uma lâmpada. Precisamos ser lâmpada, que sejamos isso nessa geração. Que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, vejam a luz de Deus em nós. Vejam o Espírito Santo habitando em nós. Verso 36. Mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu a realizasse, essas que eu faço, testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O que testemunha a respeito de Jesus são as suas obras.
ele fazia segundo a vontade do Pai. Tudo que ele fazia era de acordo com a vontade do Pai, não com a sua própria vontade. Por isso é tão importante a gente fazer aquilo que agrada a Deus, a gente saber o que Deus está fazendo e fazermos igual, dar continuidade ao que Ele faz. Como eu disse aqui nesse versículo 19, que falou muito ao meu coração. Precisamos agradar a Deus nos envolvendo com aquilo que Ele está fazendo. É isso que nós precisamos fazer. E Jesus fazia isso, se envolvia nas coisas do Pai. Ele fazia segundo a vontade do Pai. Verso 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é o que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Aqui está dizendo aqui, que o sinal de que a palavra de Deus está na pessoa é crer em Jesus. Esse é o maior sinal de que a palavra de Deus está em nós, é crer em Jesus. Ele está vendo, ele diz aqui, também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele a quem ele enviou. Então, precisamos, o sinal de que a palavra de Deus está na gente, habita na gente, vive na gente, é crendo em Deus, é crendo em Jesus. Verso 39, vocês examinaram as Escrituras. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eu não aceito glória que vem de pessoas. Forte isso. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Aqui Jesus está dizendo, vocês não estão enxergando a palavra. Eles leem, eles conhecem a lei de Moisés, eles conhecem a Bíblia, a Torá de cabo a rabo, mas eles não estão enxergando a palavra. É isso que Jesus está falando para eles. Vocês conhecem as letras, são letrados, são inteligentes, sabem tudo, mas não conhecem sobre Jesus. É isso que ele está dizendo. E ele ainda diz aqui, né? Vocês certamente receberão se outro vier em seu próprio nome. Quer dizer, é mais fácil eles acreditarem em outro, porque existe no nosso tempo falsos profetas. A gente precisa estar atento a isso. E tem muita gente que crê nesses falsos profetas. Então a gente precisa estar bem atento a não conhecer só a palavra. Porque vou te falar, gente, eu estou aprendendo com a palavra e a gente vai aprender todos os dias. É um aprendizado a Bíblia. A Bíblia é o maior livro que a gente tem, é o maior livro do mundo. E ele nos ensina em todos os aspectos. Eu não sei nada. Eu estou começando, eu estou aprendendo. Mas eu vou te falar, eu não consigo decorar. Eu não tenho essa coisa de decorar. Me foge. Eu sei aonde está, eu sei a passagem da Bíblia,
mas eu não consigo decorar. É de mim, é de mim. Eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, eu tento entender o que aquele versículo está querendo me dizer. E muitas das vezes, quando eu não entendo, eu leio de novo, eu leio de novo, eu leio de novo. E aí eu começo a entender. Quando eu volto a ler, daqui 1, 2 meses, eu vou ler o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Jesus já fala comigo de uma outra forma. Porque não se esqueçam, ler a Bíblia é ouvir Jesus, ouvir a voz de Deus falando com você. Jesus fala com você. Orar é você falar com Jesus. Então, ele diz aqui, vocês são conhecedores da lei, vocês conhecem tudo da Bíblia, vocês são inteligentíssimos, e realmente eles eram. Só que eles não conheciam sobre Jesus, como existe muita gente na nossa igreja que não conhece sobre Jesus. Então a gente precisa conhecer Jesus. Continuando lá no verso 44. Como podem crer, vocês que aceitam glória um dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Gente, o grande inimigo da fé, o grande inimigo da fé é buscar glória nas pessoas. Infelizmente, muita gente não quer abrir mão disso. Porque a caminhada com Jesus é dura, gente. A caminhada com Jesus não é um mar de rosa. Caminhar com Jesus é você abrir mão de um monte de coisa. Caminhar com Jesus é uma mudança de vida. É uma mudança de vida. E não se preocupe, não posso isso, não posso aquilo. Você pode tudo. Você pode o que você quer. Mas quem vai mover a sua vida quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador é o Espírito Santo. Então, às vezes, eu não entendi. Engraçado, eu gostava de estar naquele lugar, hoje eu não quero mais estar. Eu fazia isso, hoje eu não faço mais. Quem tira essas nossas vontades, quem vai nos moldando, é o próprio Deus. É o Espírito Santo que passa a habitar em nós. Então, não se preocupe em achar que eu vou aceitar Jesus, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, vou ter que andar tudo ali. Não, gente. A gente vai andar sim, na retidão, em obediência, buscando a santidade, mas porque o Espírito Santo está dentro de nós. É isso que nos motiva a continuar essa caminhada. É isso que nos deixa felizes, porque nada é para nós. Nada é para nossa honra, nada é para mim. É tudo para Jesus. A minha vida é do Senhor Jesus. Todo dia eu digo para Ele, Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor tiver que fazer. E eu estou aqui para servir o meu Senhor. A minha vida é dele. Eu tenho os meus momentos com Ele. E é Ele que direciona o meu caminhar, o meu viver. A minha vida não está baseada no homem. Não está baseada nos aplausos dos homens. A minha vida está baseada, o meu coração está baseado em que Deus veja, em que o Senhor veja a intenção dele, em que o Senhor esteja feliz com o que eu esteja fazendo, entende? Não o homem. Então eu não preciso estar ali para a minha glória. Eu quero estar ali para glorificar, eu quero estar aqui fazendo essa live, levando a palavra, lendo a Bíblia, tecendo alguns comentários, porque eu também estou aprendendo como vocês, sou tão edificada quanto vocês, para a honra e glória do Senhor. Não me importa o que o homem vai achar. Nossa, ela não fala direito. Nossa, eu não quero aplauso do homem. Eu quero que o Senhor veja.
Eu quero que eu esteja em comunhão com Ele. Eu quero estar envolvida com aquilo que Ele está fazendo. É isso que eu quero, estar envolvida com o Pai. Fazer aquilo que Ele está fazendo. E você também pode fazer a mesma coisa. Você pode também levar a palavra, ler a Bíblia para alguém. Isso aqui que eu faço, gente, é para motivar vocês a leitura da palavra, para motivar vocês a aprender mais, porque eu estou aprendendo. Eu estou sendo edificada cada dia, cada leitura, cada capítulo. Amém? Continuando no verso 45. Não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em que puseram a sua esperança. Está vendo? Eles puseram a esperança na lei, apenas na lei de Moisés. Então ele diz aqui que não vai ser ele que vai acusar eles diante do Pai. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Fala de Jesus. Quantas remissões eu já fui lá, lendo o Novo Testamento, lendo o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus. Eu fui lá nas remissões do Antigo Testamento. Hoje mesmo, eu fiz várias remissões e toda a Bíblia, ela fala de Jesus. Toda a Bíblia está concentrada em Jesus. Então ele diz aqui, porém, vocês não creem no escrito dele, como crerão nas minhas palavras? Então a esperança de vocês, a esperança deles, era na lei de Moisés. Mas eles não conheciam a Jesus. O que adianta a gente conhecer a Bíblia de cabo a rabo? Eu já falei isso aqui. O que adianta a gente ser letrado, um teólogo esplêndido, que conhece tudo, mas não vive em espírito, mas não tem essa chama dentro dele? O que adianta, gente, a gente fazer tudo para Deus? A gente faz tudo. As pessoas acham que fazer tudo para Deus, Deus vai se agradar e Deus está vendo. Não, gente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa que a gente faça nada por Ele. Nada para Ele. Deus não quer isso. Eu já falei e vou repetir. Deus quer que a gente faça para Ele. Deus, Ele se agrada quando a gente se envolve. Quando a gente se envolve com aquilo que Ele está fazendo. Aí Ele se agrada. Ele conhece o nosso coração. A gente não precisa provar nada para ninguém, para o homem, para Deus, porque Ele nos conhece. Verdadeiramente é o único que nos conhece e é o único a quem a gente não pode tentar esconder, ocultar as nossas transgressões, os nossos pecados. Não. Vá para o seu quarto, ore em secreto e fale com o Pai. Confesse os seus pecados. Ele está pronto a te ouvir. Porque se você não confessar, Ele sabe do mesmo jeito. Ele sabe do mesmo jeito. Então, quando você vai para o seu quarto, confessa os seus pecados, com verdadeira, com muita verdade, com qual a palavra que eu vou usar? Você precisa entrar na presença do Pai em verdade e em espírito, em verdade, baseado na palavra, e em espírito, na presença do Espírito Santo.
Então é isso, gente. O Senhor, Ele conhece todo o nosso coração. Confesse a Ele todos os seus pecados. Não adianta, porque mesmo que você não confesse, quem sai perdendo é você. É porque precisamos, né? Como eu li aqui, nós seremos julgados. Jesus é o justo juiz. Ele vem para salvar, ele vem para condenar e ele vem para salvar, para julgar e para condenar. Ele vem. A vida eterna, para a gente ter a vida eterna, a gente precisa conhecer a Deus e a seu Filho. Amém, irmão? Então, obrigada por você que esteve aqui online. Muito obrigada, gente. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube. Você que entrou agora e que não deu tempo de você assistir desde o início, vai lá, porque esse conteúdo hoje está muito bom. E dê lá o seu joinha, se inscreve lá no meu canal, caso você não seja inscrito, porque isso vai ajudar muito que o YouTube entenda que essa palavra é muito relevante. Nós precisamos levar essa palavra a todas as nações. É a ordenança, é a ordem do Senhor. E é isso, gente. Eu incentivo vocês a cada dia estarem aqui comigo, lerem a palavra para alguém. Isso aqui é uma forma de incentivar, de motivar vocês à leitura da Bíblia. Amém? Obrigada por vocês estarem aqui online comigo. Vamos orar para terminar a live. Amanhã é sábado e domingo eu não estou aqui, mas na segunda eu estarei aqui presente, tá bom? Então até segunda, bom final de semana, fiquem com Jesus. Vamos orar para terminar a live. Pai querido, Pai de amor, como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Como é importante ter esse contato contigo, aprender mais e mais sobre ti. Aprender o que te agrada, aprender o que nos convém para estarmos em aliança contigo, por ter aliança contigo, fazer aquilo que o Senhor quer, obedecer, viver em santidade até a sua volta. Pai, obrigada por esse estudo, obrigada por tanto ensinamento, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada porque essa palavra, ela foi de muita importância, toda a sua palavra, em geral, ela é muito importante, mas a cada capítulo, a cada versículo, eu aprendo mais e mais. Como é bom, Senhor, como é bom saber que o Senhor conhece o nosso coração, como é bom saber que estamos no caminho certo, caminhando para a vida eterna. Estamos no caminho certo, crendo, tendo convicção de que um dia estaremos junto a Ti com o Pai, no céu. Ah, Paizinho, obrigada. Obrigada por essa meditação, obrigada por esse ensino. Que essa palavra entre nos nossos corações, como eu disse lá na minha primeira oração, que entre nos nossos corações e que fique guardado, que a gente possa levar como ensinamento para a nossa vida, que a gente possa ser seu discípulo, falando para outras pessoas sobre tudo que aprendemos. Obrigada, Paizinho. Obrigada que colocamos, que sejamos fiéis a tudo que está escrito e que coloquemos tudo que aprendemos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Agora eu oro também por aqueles que estão aqui online e por aqueles que irão assistir essa live gravada. Pai, abençoa a vida de cada um, os seus familiares, os seus filhos. Abençoa, Pai, o seu trabalho.
da sua saúde, Pai, abençoa. Abençoa a vida deles, abençoa, abra o entendimento deles e que eles corram para os teus braços, que aquele que ainda não te conhece, Senhor, tenha essa vontade no seu coração de reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Abençoa, Pai, a cada um, a cada um. Senhor, agora eu te peço, em nome de Jesus, Paizinho, cura, me dá a cura, Senhor, me dá a cura. Cura o meu pé, que eu tenho problemas, o Senhor sabe que eu não consigo andar, o Senhor sabe que todas essas causas que me acometeram foi provocada porque eu fui displicente. E eu te peço, Senhor, estou em tratamento, estou cuidando com os homens, com os médicos, porque o Senhor nos deu essa ferramenta. Mas eu creio, Senhor, eu tenho convicção de que a minha cura, ela virá através do Senhor, porque é o Senhor que está ali, usando as mãos aquele homem, perdão, Senhor, aquele homem está sendo usado pelas suas mãos, e é o Senhor, Senhor, é o Senhor que vai me dar a cura. Obrigada, Pai, porque eu declaro que pela fé, eu já estou curada. Pela fé, eu já não sinto mais nenhuma dor no meu tornozelo. Pela fé, eu já caminho, eu já consigo andar normalmente. Eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, mas que também é um Deus que julga e é um Deus que condena. Então, Senhor, que estejamos sempre, sempre caminhando em retidão, vivendo em santidade, em obediência, para que o nosso julgamento seja para ter vida eterna e vida eterna contigo. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente fim de semana. Mesmo que eu não esteja aqui para fazer a leitura da Bíblia sábado e domingo, não deixem de dar uma lida. Ó, na segunda, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 6, e na terça, capítulo 7. Vocês podem dar uma lida amanhã no capítulo 6, no domingo no capítulo 7, já vão se familiarizando aos capítulos. Combinado? Então é isso que Deus quer. Deus quer ver a gente firme na palavra, ok? Então, gente, olha, Deus abençoe vocês, tenham um excelente fim de semana, continuem na presença do Senhor, que Deus abençoe o restante de dia, o sábado e domingo, a família de vocês, e até segunda, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Amém? Beijos, Deus abençoe a todos.